No vídeo de hoje abordaremos a fase da depressão diante do luto, nesse sentimento generalizado de tristeza que pode variar, desde um desânimo moderado até o mais intenso desespero, podendo desaparecer em poucos dias ou estender-se por semanas, meses e anos a fio. É importante frisar que depressão é diferente de tristeza. Algumas pessoas confundem estes dois termos. Os principais sintomas da depressão são mudança no humor, sentimento de infelicidade e tristeza, um profundo sentimento de desvalorização de si mesmo, acompanhados ou não de sentimentos de culpa, lentidão nos gestos e, do ponto de vista psíquico, uma enorme dificuldade de raciocínio e concentração, falta de energia vital. De acordo com a personalidade de cada pessoa, teremos maior ou menor disposição de lutar pela vida. Aqueles que renunciam e se entregam geralmente evoluem para um quadro depressivo. Aqueles que mantêm acesa a chama da esperança, a crença na vida, os que aceitam que estão vivendo apenas o momento, têm grandes chances de se recuperarem mais rapidamente. De acordo com a personalidade de cada pessoa, teremos maior ou menor disposição de lutar pela vida. Aqueles que renunciam e se entregam evoluem mais rapidamente para um quadro depressivo. Os que mantêm acesa a chama da esperança, os que têm atitude positiva, força de vontade, objetivos na vida e assumem o compromisso de lutar por eles, podem curar-se mais rapidamente. O importante nesse estágio é você se perceber olhando para os sintomas que irão distinguir da tristeza normal. E alguns fatores são bem significativos. A falta de sono, a falta de apetite, o mau funcionamento do intestino, dor no peito, sensação de bolo na garganta, náuseas. Esses são alguns dos sintomas mais comuns e que podem direcionar você para um acompanhamento médico, que é fundamental nesse processo. Todos nós ficamos profundamente tristes quando perdemos um ser amado. Um exercício: aprenda a verbalizar a sua tristeza, até para que as pessoas que estão ao seu redor não fiquem repetindo para que você não fique triste. Nesse estágio, há pouca ou nenhuma necessidade de palavras. É mais um sentimento que se exprime mutuamente. Um toque carinhoso de mão, um afago nos cabelos, ou apenas um silencioso sentar-se ao lado. É a hora em que a pessoa pode até pedir para que você reze junto com ela e você pode estar e ser presença nesse momento. O cuidado com visitas excessivas também é muito importante nessa fase, porque pode ser que, ao tentar animá-la, você esteja retardando a sua preparação emocional ao invés de incentivá-la. Desde o nascimento, nosso corpo está mais bem informado do que todos os livros sobre a eternidade e a morte. O autor Jean-Yves Leloup nos diz que nós somos poeiras de estrelas. E por isso a verdade nunca é dada de uma vez por todas e nem está arrumada nas colunas dos nossos mais belos livros, mas permanece na fala lúcida e segura do homem sedento de luz. A vida é a nossa indagação de todos os dias. E do mesmo modo que não se pode fazer reservas de respostas, às vezes tudo o que precisamos é buscar uma explicação perdida, uma memória a recuperar, um futuro a descobrir. Precisamos aprender a viver o luto. A recusa da perda terá como único efeito o agravamento do sintoma e da doença, seja pela perda da saúde, da razão, do amor ou da identidade. Um sofrimento é insuportável na medida em que você não pode conferir a ele um sentido. A partir do momento em que se instala a depressão, sua maior ou menor duração dependerão de pelo menos 3 fatores: o biológico, a coesão do eu e a capacidade de elaboração. É muito comum nessa fase a pessoa desistir das suas atividades diárias e abandonar literalmente o que está ao seu redor: família, trabalho, relacionamentos. E isso pode comprometer seriamente a sua alegria de viver. Ser otimista, entretanto, não é alimentar a certeza de que tudo voltará a ser como antes, mas a sensação genuína de que a vida vale a pena
apesar das dificuldades. Não se pode entender a morte sem o sofrimento ou a tristeza. Ao mesmo tempo, ela não pode ser confundida com o sofrimento definitivo. O processo do luto se cura através da vivência dele. E precisamos aprimorar o autocuidado. Quando você sofre um impacto na sua rotina diária, é necessário que você olhe para isso com muita atenção. A depressão precisa de um acompanhamento e cuidados médicos. E em alguns casos, a terapia só vai ajudar se você estiver conectada com a sua própria dor. Quando uma pessoa está muito mergulhada na depressão, ela precisa chegar a um ponto em que saiba distinguir entre patologia e estados depressivos. Nem todas as pessoas necessitam de medicamentos, porque muitas vezes elas estão tristes e precisarão apenas aceitar que estão fragilizadas. A função do medicamento é auxiliar esse processo. Ninguém passa por uma perda sem ser impactado por isso. É da nossa natureza sentir tristeza, dor ou medo. Mas a dor vai embora. O que fica é o amor. A dor te chama para você redescobrir quem você é. E isso é um processo de cura. Ressignificar o seu olhar para o mundo a partir de quem você é e não mais a partir da pessoa que foi embora. Viver é um exercício que precisa ser praticado todos os dias. E como nos lembra Jesus, vigiai e orai.